Muito boa noite, queridos irmãos e amigos. Nós vamos meditar mais uma vez nas Escrituras Sagradas. Hoje eu gostaria de ler um texto que está em 2 Crônicas, capítulo 34, e eu lerei do verso 14 ao verso de número 21. 2 Crônicas, capítulo 34, do verso 14 ao verso 21, será o texto da nossa meditação desta quinta-feira. Diz assim a palavra do Senhor: Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório dizendo: Tudo quanto se encomendou a teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Amém. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nos abençoe na meditação que faremos da Tua palavra nesta noite, Senhor. Abra o nosso coração e nos faça compreender a importância da Tua palavra, ó Deus, para o enriquecimento e a transformação que precisamos para as nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, já há um bom tempo, né, nós conhecemos um comercial de tubos e conexões de encanamentos de águas, né, ou de esgoto, e nessa propaganda há um slogan, né, ficou muito conhecido, que diz assim: quem usa Tigre tem autoridade no assunto. Tigre é a marca dos tubos de conexões, né? Tubos e conexões usados então para esse serviço. Quem usa Tigre tem autoridade no assunto. Nós hoje estamos vivendo, queridos irmãos e amigos, tempos de relativismo, né? De relativismo moral e de relativismo também da verdade. E hoje as pessoas, todas elas querem ter razão naquilo que dizem, naquilo que elas falam. A gente percebe hoje aí um discurso bastante acalorado de diversos setores da sociedade, buscando então ser ouvido naquilo que dizem, né? E a pergunta é: como nós cristãos podemos ter autoridade naquilo que falamos? Como um crente ele pode ter autoridade naquilo que ele diz? E eu, fazendo então aí usando então esse slogan dessa empresa de tubos e conexões, eu posso dizer que somente quem usa as Escrituras, somente aquele que vive as Escrituras tem autoridade no que fala. Eu queria que a gente meditasse um pouco sobre isso, a partir desse texto que nós acabamos de ler, que conta a história de uma reforma que foi feita pelo rei Josias. Josias foi um dos reis mais tementes a Deus de todos os reis de Israel, e ele, embora ele estivesse aqui ocupando o lugar do seu pai, que não foi um bom rei, né? Os versos anteriores mostram que Amon foi um mau rei que adorou a ídolos e que levou o povo também a se desviar dos caminhos do Senhor, e que fez todo tipo de coisas loucas e perniciosas diante do povo de Israel. Josias não seguiu
os ensinamentos ou não seguiu os maus exemplos do seu pai. A partir do versículo de número 2 do capítulo 34 de 2 Crônicas, diz que Josias ele se determinou a fazer o que era reto perante o Senhor e andou em todo o caminho de Davi, o seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. A partir do versículo 3 a gente vê então que Josias ele começa a fazer uma grande reforma religiosa em Israel, inclusive retirando os postes ídolos e as imagens que tinham sido construídos anteriormente e que fez o povo então se desviar dos caminhos do Senhor. E a minha pergunta nesta noite, sendo bem objetivo, é como nós podemos então viver uma vida onde aquilo que a gente diz e aquilo que a gente faz, a maneira como nós vivemos, pode trazer autoridade às nossas vidas. Diante dessa reforma feita pelo rei Josias, foi feita então uma limpeza, né? e uma arrumação na casa do Senhor. E a partir do versículo 14 diz que o sacerdote encontrou um livro que estava perdido, e era justamente a Bíblia, era a Torá, a lei escrita por Moisés. Ele acha o livro, mas não lê. Ele então leva até o rei, e só quando está diante do rei é que ele então lê esta escritura, lê a Bíblia, lê a Torá, a lei do Senhor ao rei Josias. No verso de número 18 do capítulo 34 diz que após então ele ler esse livro, o rei Josias imediatamente ele então rasga as suas vestes em forma de arrependimento, de humilhação diante de Deus, e então encaminha o sacerdote para que então faça tudo conforme está escrito no livro da lei do Senhor. A minha pergunta a você nesta noite é: como você tem lido as Escrituras? Ou será que você tem lido regularmente a palavra de Deus? E será que a palavra de Deus ela tem falado diretamente ao seu coração e norteado a sua vida? Ou será que nós estamos buscando outras fontes de autoridade que não as Escrituras para vivermos a vida que queremos viver? E aqui nesse texto nós aprendemos pelo menos 3 coisas. Quando nós lemos as Escrituras, nós vemos efeitos benéficos e imediatos na vida daquele que lê as Escrituras, que conhece a palavra de Deus. O primeiro benefício da leitura das Escrituras é que a leitura da Bíblia nos faz enxergar o que não está correto. Somente quando a gente lê as Escrituras é que a gente descobre então o que não está certo em nossas próprias vidas. E quando a gente lê a Bíblia, então a gente percebe que muita coisa do que a gente achava, do que a gente pensava, não era a realidade apontada pelo próprio Deus, pela sua palavra. C.S. Lewis, ele comentando certa feita sobre isso, ele disse assim: quando um homem se torna melhor, compreende cada vez mais claramente o mal que ainda existe em si. Quando o homem se torna pior, percebe cada vez menos a sua própria maldade. E nós só conseguimos perceber cada vez menos a nossa maldade quando a gente não lê as Escrituras. Quando a gente lê a Bíblia, a gente compreende ainda mais o quanto a gente é pecador. E quando a gente começa então a perceber que algo está errado em nossas vidas, a gente descobre que não somos nós que precisamos fazer alguma coisa para nos mudar, mas é o próprio Deus. As Escrituras nos mostram que somente Deus tem o poder de fazer por nós o que nós sozinhos não conseguimos. É claro que isso não exclui a nossa responsabilidade. Quando nós começamos a ler as Escrituras, a gente descobre a nossa responsabilidade de conhecer, de estudar e ao mesmo tempo de entender o quanto dependemos, o quanto precisamos de Deus para as nossas vidas. Eu não me canso de me lembrar, quando falo sobre esse assunto, da importância das Escrituras e a importância do que a Bíblia ela faz para as nossas vidas, me lembrando da história das 2 irmãs, Marta e Maria. É interessante naquele relato bíblico que quando Jesus ele então chama a atenção de Marta, que estava ocupada com muitos afazeres, né? Não quer dizer que Jesus ele estivesse ali dizendo que o que Marta estava fazendo não era importante,
mas ele estava ensinando a Marta que o que Maria estava fazendo não podia ser tirado dela, porque também era muito importante. E quando a gente olha para aquele texto, para aquela história de Marta e Maria, o que a gente aprende então é que o serviço que eu e você nós podemos prestar para o Senhor não deve substituir a minha vida com o próprio Cristo. Ou seja, o meu tempo com Ele não pode ser substituído. Assim, é importante trabalhar, é importante fazer as coisas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, mas é importante a gente entender que estas coisas, elas não podem ocupar, elas não podem nos atrapalhar do que é o melhor, e o melhor é estar quedado aos pés de Cristo. A melhor parte que Jesus se refere naquele texto não está ligada tão somente ao desejo do mestre, mas sim à necessidade de Maria. Ela precisava estar com Cristo. E a leitura das Escrituras nos faz perceber isso, nos faz perceber o quanto a gente precisa buscar mais a Deus, o quanto a gente precisa estar mais quedado aos pés de Cristo, ouvindo os seus ensinamentos, não excluindo nossas responsabilidades. Vejam que a partir do versículo 3 do capítulo 34, o rei Josias ele faz algumas reformas, e essas reformas elas eram necessárias, mas ainda aquilo que ele estava fazendo ainda não tinha sido conectado com a lei do Senhor. Ele sabia que precisava fazer aquilo, mas é quando ele lê as Escrituras, quando ele compreende a palavra de Deus, é então que ele se volta para si mesmo e se arrepende dos seus próprios pecados. Mas a segunda coisa que nós aprendemos na importância da leitura da Bíblia é que a leitura bíblica ela nos faz entender o que é a própria palavra de Deus. Você sabe explicar o que é a palavra de Deus? E a gente então, quando a gente estuda as Escrituras, quando a gente lê as Escrituras, a gente compreende, por exemplo, que a Escritura ela é suficiente. Você compreende isso? Consegue compreender que as Escrituras elas são suficientes para a sua vida, para a minha vida? Quando a gente lê, por exemplo, o capítulo 6 do Evangelho de João, a gente vê Jesus ensinando algumas coisas importantes ali, aquelas pessoas que estavam com ele, aquela grande multidão. E no versículo de número 27 do capítulo 6 de João, Jesus ele faz uma exortação importante àquele povo quando ele disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Jesus estava dizendo àquele povo que eles estavam buscando a Jesus por algo perecível, pela comida, por aquilo que eles estavam recebendo de imediato. Ele disse assim: não me busquem por isso, me busquem para receber aquilo que é eterno. Porque, como disse C.S. Lewis, tudo que não é eterno é eternamente inútil. E no versículo número 35 do mesmo capítulo 6 de João, Jesus ele disse: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Assim, aquele que recebe a Cristo, aquele que passa então a servir a Cristo, do seu interior, disse Jesus, fluirão rios de águas vivas. Isso significa então, e quando a gente lê as Escrituras, quando a gente compreende as Escrituras, a gente descobre que ela é suficiente para nos dar aquilo que a gente precisa espiritualmente. Não precisamos de outra fonte, ela é suficiente para as nossas vidas, ela nos dá aquilo que é eterno. Mas em segundo lugar, também a leitura das Escrituras, ou quando lemos as Escrituras, descobrimos que ela é necessária. No mesmo capítulo 6 do Evangelho de João, a gente vê aquela chamada que Jesus faz aos seus discípulos, depois que toda aquela multidão passa a abandonar outros discípulos que seguiam a Jesus, não os 12, mas outros que seguiam a Jesus e que achavam que estavam convictos do que estavam fazendo, passam a abandoná-lo. Jesus então se volta para seus 12 discípulos e pergunta: e vós também quereis retirar-vos? E Pedro então responde: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Quando lemos as Escrituras, nós descobrimos que ela é necessária para as nossas vidas. Mas em terceiro lugar também, quando nós vemos as Escrituras, nós percebemos que ela é preciosa. Quando você lê o Salmo 19, você percebe então a descrição que Davi faz da preciosidade da palavra de Deus. Ela é mais doce do que o mel, ela é mais
ela é mais valiosa do que o ouro. Mas também em Hebreus em Amós capítulo 8, do verso de número 11 e 12, o Senhor disse, através do profeta, diz assim: dias virão, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de água, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errantes de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Essa profecia, tida em Amós, nos mostra o quanto a palavra de Deus ela é importante. Tem um filme, conhecido, chamado O Livro de Eli, em que mostra então essa saga de uma busca desenfreada por um grupo de pessoas pelo livro, o livro tão desejado, o livro que dava poder àquela sociedade. E só havia um livro e estava sob a posse de um homem chamado Eli, e uma guerra foi feita para então recuperar ou ter aquele livro em mãos. Como pode ser as nossas vidas, meus queridos irmãos e amigos? Como podemos viver sem este livro, sem as Escrituras? Não teríamos norte, não teríamos direção. Por isso, enquanto a palavra do Senhor estiver conosco, como disse o profeta Isaías, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Mas também, quando nós vemos as Escrituras, nós descobrimos que ela é transformadora. As Escrituras ela nos transforma. Veja que nós vamos ver daqui a pouco a reação que a palavra, a leitura das Escrituras trouxe para a vida do rei Josias. Mas em Hebreus, no capítulo 4, nos versos de número 12 e 13, o autor aos Hebreus nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Olha que texto gostoso. Ele continua: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem deveremos prestar contas. A palavra de Deus, ela é cortante, ela transforma as nossas vidas, ela muda o que precisa ser mudado. Então, se você se encontra como uma pessoa dura de alma, dura de coração, que não consegue perdoar, que não consegue amar, leia as Escrituras e você será penetrado pela palavra, você será transformado pelas Escrituras, você será tido uma nova pessoa. Mas, em último lugar, a leitura bíblica ela nos faz entender por que buscar o Senhor é urgente. Eu queria que você agora observasse qual foi o resultado então do achado daquele livro da lei na casa do Senhor para o rei Josias e depois, consequentemente, para todo o povo de Israel. O texto diz no versículo 18 que o sacerdote Ilquias entregou um livro e Safã passou a ler o livro diante do rei. No verso número 19 diz que o rei, ao ouvir as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Ele deu então uma ordem, no verso 20, a Ilquias e a outras pessoas que estavam ali. Ele diz no versículo 21, ide consultai o Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Vejam que quando é lido o livro, quando é lido as Escrituras, a lei do Senhor a Josias, ele imediatamente arranca as suas vestes. Ele imediatamente então dá ordens para que o povo então vá buscar informações para saber o que eles tinham feito, o que eles estavam fazendo, o que eles precisavam fazer para corrigir os erros que eles tinham cometido junto com seus pais antepassados. Vejam que quando nós lemos as Escrituras, uma transformação imediata acontece. Nós descobrimos o quanto é urgente buscarmos a Deus. É interessante a gente notar que quando não há leitura da Bíblia na vida dos crentes,
há uma inércia total de como devemos encarar a urgência em servir a Deus, em buscar o Senhor. Nós precisamos resgatar a leitura da Bíblia para então resgatar também essas lições e estes ensinamentos preciosos e estes efeitos gloriosos que precisamos receber em nossas vidas, queridos irmãos. Eu queria concluir dizendo que se você tem lido as Escrituras, você tem compreendido, você consegue compreender o que eu estou dizendo aqui. Mas se sinceramente você não tem lido as Escrituras, você também não poderá responder algumas perguntas, como não avaliar o seu estado espiritual. Você consegue avaliar o seu estado espiritual? Você consegue dizer como você está? Quando você não lê as Escrituras, você fica titubeando, né? Dizendo, eu não sei como é que eu estou, talvez eu não esteja muito bem. Quando você lê as Escrituras, você diz, eu não estou bem. As Escrituras me revelam quem eu sou. E você mostra o quanto você precisa buscar a Deus. Mas também, quando você não lê a Bíblia, você não consegue enxergar as Escrituras como elas são, suficientes, transformadora. Ela precisa ser necessária para a sua vida. Mas também quando você não lê a Bíblia, você não consegue perceber a urgência de se buscar a Deus num compromisso sincero, em uma obediência fiel ao Senhor. Quando nós não lemos a Bíblia, nós então estamos propensos a seguir todo tipo de proposta deste mundo. Quando nós não lemos a Bíblia, nós começamos então a ouvir outras vozes e a achar que outras vozes e outros ensinamentos têm autoridade sobre nós. Meus queridos irmãos e amigos, precisamos descobrir o livro da lei. Se ela está em sua casa, mas ela não está sendo lida, ela está perdida. Você precisa encontrá-la, você precisa voltar a ler as Escrituras, você precisa buscar mais a Deus, você precisa ler com afinco a palavra do Senhor e ver os efeitos desta leitura, deste conhecimento das Escrituras em sua vida. Peça a Deus, então, para tocar em seu coração e fazer você descobrir o quanto a sua vida precisa conhecer a palavra de Deus. Se ter o hábito de ler a Bíblia é um exercício penoso, difícil de se buscar, você verá que o resultado final será muito, mas muito gratificante. Que o Senhor te abençoe e que este livro da lei, que a palavra do Senhor, ela esteja sempre diante dos seus olhos, como luz para os seus caminhos, como espada do Espírito, como a bússola, como a direção que você precisa para a sua vida. Que o Senhor te abençoe nesta tarefa tão gloriosa de se estudar, de ler e meditar na palavra de Deus. Que assim seja em sua vida, em minha vida, na vida da sua igreja, como povo de Deus. Vamos orar. Santo Deus, assim como, ó Deus, o rei Josias, nos faça, ó Deus, descobrir a Tua palavra. Nos faça descobrir a Tua lei, Senhor, para que rasguemos os nossos corações, para que nos voltemos para o Senhor e façamos como Josias, ó Deus, e procuremos, ó Deus, descobrir o que está de errado em nossas vidas e perceber o quanto o Senhor precisa nos mudar, o quanto o Senhor precisa nos transformar, meu Deus. Nos abençoe, Senhor, para que esse resgate da leitura das Escrituras ela seja urgente e que os efeitos da leitura da Bíblia, ó Deus, possam ser rapidamente percebidos naqueles que passarão a ler as Escrituras, naqueles que já estão lendo e estudando as Escrituras corretamente. Nos abençoe e nos dê, ó Deus, essa experiência com o Senhor, não uma experiência provisória, mas permanente, para que vivamos na Tua presença de maneira santa e de maneira verdadeira, para que não ouçamos outras vozes, porque a única autoridade que temos está em Tua palavra. Quando temos a Tua palavra em nossos corações, nós temos a autoridade para falar a verdade do Senhor para as pessoas. Que assim seja em nossas vidas, ó Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu querido, minha querida, em nome de Jesus.